Fala, violonistas! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um podcast aqui do Violão Entre Amigos. Na noite de hoje nós temos um convidado muito especial, que é o meu querido amigo e aluno Alisson Santos, que eu tive o prazer de ser professor desse cara, tive o prazer de tocar e de tocar até hoje com ele. Nós fazemos alguns trabalhos dentro da orquestra Violão Entre Amigos e hoje o Alisson vai compartilhar com vocês um pouco sobre como é a rotina de estudos dentro de um conservatório, né? Ele fez alguns anos no Conservatório de Tatuí, no Polo Extensivo de São José do Rio Pardo, e ele vai contar como foi a experiência dele dentro do conservatório, vai contar também um pouco da história dele, como foi que nós nos conhecemos, vocês vão conhecer aí um pouco também da minha história. Então, na noite de hoje, promete muita informação para quem está estudando violão. Nós aprendemos de diversas formas, nós aprendemos colocando a mão na massa, tocando, nós aprendemos vendo conteúdos de violão e ouvindo as pessoas conversarem também sobre essa jornada com o violão. E é o que nós vamos fazer na noite de hoje no podcast Violão Entre Amigos. Bom, deixa eu contar um pouquinho para situar essa história toda, né? Como foi que eu conheci, né, o Alisson? O Alisson, ele é da cidade de São José do Rio Pardo. Daqui a pouco ele vai contar um pouco da história dele. Mas eu acabei caindo lá em São José do Rio Pardo quando eu dava aula no Projeto Guri. Para quem não conhece a minha história, eu comecei dando aulas no Afinando as Cordas, onde eu aprendi a tocar, e depois eu fui professor durante muitos anos no Projeto Guri, que é o maior projeto cultural do estado de São Paulo. E aí, o Projeto Guri, antigamente, ele era uma cooperativa. Então, nós éramos professores dentro da cooperativa, certo? Nós éramos cooperados. E chegou um momento da história do Guri, onde ele fez um processo seletivo, ele se transformou numa associação, e aí ele precisou fazer um processo seletivo para registrar os seus professores. Nessa época, eu dava aula em Santo Antônio do Jardim, que fica aqui do lado da minha cidade, São João da Boa Vista. E aí o professor acabou passando nesse processo seletivo, eu passei, só que não em Santo Antônio do Jardim. Eu acabei passando nesse processo seletivo lá em São José do Rio Pardo. Então, eu comecei a dar aulas lá, comecei um novo grupo, e lá eu tive o prazer de encontrar diversos violonistas, entre eles o Alisson, onde nós começamos essa história juntos de música. Então eu gostaria de convidar na noite de hoje para contar essa história aqui junto comigo, né? A partir desse momento, contar essa história, a gente bater um papo. Gostaria de convidar aqui o meu amigo e violonista Alisson. Seja muito bem-vindo, Alisson, ao nosso podcast Violão Entre Amigos. É uma honra ter você aqui com a gente. Eu contei pra galera que eu comecei a dar aula em São José do Rio Pardo, no Projeto Guri, e o Projeto Guri funcionava exatamente no bairro onde você morava, né? E aí, como foi para você esse pontapé inicial? O que te motivou a aprender a tocar violão? De onde veio esse desejo de você aprender a tocar violão? Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, meu caro Elvis. Agora, finalmente, invertamos essa batalha aí dessa pequena intercorrência técnica. Mas então, a inspiração, ela, como nós estávamos falando, né, a inspiração musical, ela é familiar, né? Ela é do meio da minha família. Meu pai, ele estudou piano, estudou canto, ele toca violão, né? Eu tenho um tio também, irmão da minha mãe, meu tio Família de Paulinho, que ele é músicos. percussionista, então meu outro tio, irmão da minha mãe, toca violão, então assim, eu estava rodeado, né, pelo meio musical. E como eu estava dizendo, né, eu desde cedo já queria aprender a tocar violão, eu via meu pai tocando, né, inclusive eu tenho uma foto com um violão, eu tinha 4, 5 anos e um violão enorme no meu colo, assim, minha mãe não, O violão obviamente não, gigante. exato. E aí, assim, como eu fui crescendo, né? Fui tendo essa curiosidade pela música, via meu pai tocar na igreja, enfim, né? Então, eu tive esse ímpeto, né? Essa motivação pela influência da família. Só que o único problema, né? É que eu era canhoto, né? Eu sempre fui canhoto. Nossa, Meu pai, sendo destro, né? Ele tinha essa dificuldade, né? Meu pai, ele estudou música durante o tempo, mas meu pai, muita coisa foi autodidata, principalmente no que se refere ao violão, né? Então, ele tentou, certa vez, inverter o encordoamento, né? E Só essa, que, essa é uma questão para quem começa e às vezes é canhoto e quer começar, né? Eu falo para os alunos, sim, Alisson, até é importante retomar isso, né? Eu falo para os alunos quando eles vão começar a tocar que quando você já aprendeu alguma coisa com a corda invertida, é lógico que a gente não vai deixar para trás aquilo que você já aprendeu. Mas se o aluno está começando do zero,
é a mesma dificuldade que você vai encontrar na mão direita, o destro vai encontrar quando ele tiver que colocar a mão esquerda. Porque para tocar violão, nós precisamos utilizar as duas mãos, não tem escapatória, né? Então eu acho uma besteira você inverter as cordas, porque aí você vai conseguir tocar somente no seu violão. De repente você vai numa festa, vai ter um encontro de amigos e tem um violão lá dando sopa, e aí fala assim, ô Alisson, ô Elvis, toca aqui. Aí você vai falar, ah, pessoal, eu não posso tocar porque eu sou canhoto, eu preciso do violão inverter as cordas, enfim, gera uma complicação, né? Mas aí você começou mesmo assim, no Projeto Guri, né? A gente não inverte as cordas, né, Alisson? E aí como foi esse início pra você? Foi difícil? Ou logo você já começou com as duas mãos e viu que não é um bicho de sete cabeças? E assim, foi até que engraçado, né? Porque na época quem dava aula era o professor Marcelo Rosa, né? Ah, o O nosso amigo grande Marcelo. Marcelo. E o Marcelo, ele, quando eu cheguei lá, né? Eu falei, professor, acho que vai ter que inverter as cordas aqui, né? Eu me lembro de ter tido um diálogo com ele assim, né? E ele falou assim, não, não, Alisson, aqui a gente toca normal mesmo, você vai tocar na posição normal, enfim. Graças a E aí ele me Deus. colocou na. E assim, inclusive, ele, assim, ele foi um dos grandes responsáveis, né, digamos assim, por eu ter tido esse pontapé inicial de começar a tocar como destro, né? E E começar ali do eu falei jeito assim, nossa, certo. e assim, eu confesso que assim, eu criei uma certa resistência, porque assim, eu achei que eu não fosse dar conta, né? Não ia conseguir aprender, não ia adaptar, né? Porque para mim eu tinha que ou inverter, ou enfim, ou não seria possível. Eu falei, bom, acho que eu nasci agora Agora já com era. essa. Enfim, né? E aí, assim, ao longo das aulas, né, eu fui experimentando, e é como você disse, para quem está aprendendo do zero, né, a dificuldade, ela é a mesma, né? É a mesma Você tem que dificuldade. adaptar as duas mãos, enfim, tem que desenvolver a técnica, então, é, aquilo que no início, né, o estranhamento que eu tive, né, ele não foi diferente do que um destro teria, né? Ah, E aí, exatamente. quando eu tive esse pontapé inicial, quando eu fui adaptando, fui vendo que dava certo, né? Aí enfim, eu fui entendendo que assim, a dinâmica era a mesma. Bastasse que Isso. eu me esforçasse e estudasse um E pouco logo, mais. logo passa essa fase, porque aí chega na parte que tem que usar as duas mãos e aí acabou essa história, né? Mas na época, o Exato. Alisson, uma das coisas mais legais que tinha no grupo nosso, né? Porque o Projeto Guri funciona, não sei se vocês conhecem, né? Mas são aulas coletivas de música. Então, a proposta lá era estudar violão coletivamente. E quando a gente tem um grupo de violões tocando, nós temos a oportunidade de montar como se fosse uma orquestra. Então, tem um violão que vai fazer solo, tem um que faz contrassolo, um faz contrabaixo, acompanhamento, e tudo isso quando se mistura, aí sai a música, né, com solo, harmonia, baixo, e isso é muito legal. Como foi para você, Alisson, essa experiência? Porque quando a gente começa na música instrumental, muitas das vezes nós não estamos buscando por aquilo, né? Simplesmente você olha e fala assim, nossa, aqui tem um negócio diferente, aqui o pessoal toca no violão como se estivesse cantando ali a música, então você começa a ouvir de uma forma diferente, aí a gente gosta disso e depois busca esse aprofundamento. Mas como foi a sua experiência de tocar coletivamente, né? Que foi o caso, você aprendeu a tocar em grupo, né? Exato, exato. Quando eu cheguei no projeto Guri, na verdade, assim, as minhas primeiras experiências no Guri, né, na verdade, assim, eu passei pelo trombone primeiro, aí depois eu fui pra viola, aí depois que eu cheguei no violão, porque a procura no violão, por ser um instrumento muito popular, ele era muito grande. Mas, assim, entre todos esses instrumentos, né, a prática sempre foi coletiva. E no violão, claro, não foi diferente, né? Mas, assim, o interessante, né, é essa troca que você consegue ter fazendo esse estudo em grupo. E, claro, observando o desenvolvimento dos colegas Sim, e, sim. Um ajuda o eventualmente, outro. pedindo, exato, pedindo dicas. E o grupo, né? Porque no início a gente tem aquele receio de tocar errado, de tocar, enfim, de uma forma que não é a adequada, de repente. Mas quando você está em grupo, o grupo te dá essa força, te dá essa motivação para você, enfim, né? Querer tocar igual o outro, se desenvolver tanto quanto o Sim, outro, você vê o né? colega E tocando e você vê que aquilo é possível, porque o cara começou junto exato, com você sem saber nada também, exato, né? Então você se exato. sente motivado. E é muito importante isso, né, Alisson? Eu falo isso pro pessoal dentro do Violão Entre Amigos. Inclusive, nós temos um grupo só de alunos, é um grupo de WhatsApp, onde eu converso com eles e tal. E é importante, eu sempre falo isso, sempre que eu tenho oportunidade. Quando nós pertencemos a um grupo, né? Quando nós temos ali uma galera, seja amigos,
colegas ou simplesmente pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente, que no nosso caso é tocar violão, isso mantém a nossa motivação. Você chega lá, tem dia que você tá meio desanimado, de repente um amigo posta um vídeo lá dele fazendo exercício, tocando, aí você fala assim, opa, olha lá, o cara já tá tocando, o cara já tá fazendo Sexta Rufus Minha, já tá tocando escala, já tá fazendo estudo, já tá lendo música. Então você começa a ter essa motivação, porque você vê pessoas iguais a você que estão conseguindo tocar. E isso deixa a gente mais animado. E aí, de repente, acontece muito disso também, acontecia e acontece também hoje no estudo online, né? Às vezes um aluno tem uma dificuldade e aí ele posta lá no grupo, ou então, quando é ao vivo, comenta com o colega, esse pedaço aqui tá difícil para eu fazer, como que você faz essa parte da música? E aí o colega vai lá, ajuda, mostra como é, vai dar algumas dicas importantes, e essa troca acontece entre os alunos. É claro que o professor também vai direcionar e conduzir o estudo, mas é muito importante quando essa troca começa a acontecer entre os alunos, né? Eu acho que é mais forte, o aprendizado funciona de forma mais intensa. Não, com certeza, assim, e o Guri, ele tinha um sistema que eu achava que era interessante, que a gente tinha, acho que eram níveis, eram turmas, na verdade, assim, Ah, acho que turma tinha A, turma turma um B e do, turma C. e aí, assim, era legal que, assim, você desenvolvia, né, e aí você chegava numa outra turma, que era uma turma um pouco mais desenvolvida, você já sentia que o andar da carruagem era diferente. Até que você chega ali no, digamos, no ápice ali, né, do Turma desenvolvimento C. ali, e aí você já toca aquelas coisas mais complexas, enfim. Então, assim, o Guri, ele realmente ele te dá essa sensação, né? E é um projeto social extremamente organizado nesse sentido, né? Sim, Em sim, os vários alunos. sentidos, assim, de dar essa percepção de desenvolvimento para o aluno, né? Sim. E de permitir que a gente troque também, né, essas figurinhas, enfim. E essa questão de nível é muito importante, né, Alisson? A questão dos Com níveis, né? Se certeza. a gente pensar, por exemplo, no judô, tem lá o faixa branca, faixa verde, faixa azul, faixa preta. O objetivo da galera é chegar na faixa preta, né? E aí quando você começa a Exato. tocar e já vê o pessoal, Exato. opa, essa galera da turma C aí, no caso aqui do Violão Entre Amigos, nós Sim, temos o primeiro ciclo e temos um pessoal que está aqui nos assistindo, inclusive, que está fazendo parte do segundo ciclo, né? E depois, futuramente, eu vou exato. abrir um terceiro ciclo, que já é com repertório bem avançado. Então, quando a gente tem essa perspectiva de evoluir também, é muito legal, porque você Sim, entra num lugar e fala assim, opa, eu tô num lugar, mas aqui tem o passo A, tem o passo B, tem a escada para eu poder subir. E isso é muito legal. exato. Mas e você continua subindo essa escada, né, Alisson? Você não parou Exato. no projeto Guri. Uhum. Depois você entrou. Como foi essa história para você entrar no conservatório? Você teve que estudar alguma coisa? Porque muita gente está assistindo, às vezes quer seguir a carreira musical, né? E aí, como que é esse encontro, como que funciona para entrar no conservatório de Tatuí especificamente, que é o nosso caso. Quando a gente fala conservatório de Tatuí, é um polo avançado que tem na cidade de São José do Rio Pardo, né? Foi onde você estudou. E aí, conta pra galera aí como Exato. foi essa história. Então, e aí, assim, depois que eu passei de ir para essa experiência lá com o professor Marcelo, né, ele me ajudou com essa adaptação e depois eu tive acesso, né, depois de um tempinho ali, a um outro projeto social muito bacana também, que é o projeto da Casa de Cultura e Cidadania. Lá tinha essa ideia também, muito similar, igual ao do Guri, mas lá tinham várias disciplinas, digamos, disciplinas artísticas. Então você tinha o teatro, você tinha a Tá, música, que enfim, você tinha a bacana. área de ginástica, circo, enfim, né? E eu já, a gente podia escolher duas disciplinas. Eu escolhi a música e mais um, né? E lá eu tive contato com o professor Ralph, né? O professor Ralph Cavarinha, professor que, assim, já tinha um domínio muito grande, assim, musical, enfim, já me deu muitas noções, assim, na área do violão. E depois, assim, o professor que também foi um divisor de águas, né, ali, que foi o professor Anderson Batista. O professor Anderson que ele me apresentou o método do professor Henrique, né? Ah, do É, Henrique o, pro- Pinto, sim. Exato. E a parte, quando eu tive contato com o método do professor Henrique, né, que ele assim, é um método, é um manual, né, acho que chama Iniciação ao Violão, para quem não conhece, e é um manual, quando o professor Anderson me apresentou esse manual, né? Eu estudando ali, eu vi que é um manual que ele era muito autodidata, até assim, te ajudava você a descobrir o violão ali até que sozinho, quase, sabe? E É, o bem legal é que ele te ensinava a explicadinho. técnica mais a leitura da partitura. Então, aí, né, o professor Anderson, ele trabalhou
lá na Casa de Cultura comigo, né? Junto com o professor Ralph, enfim, eles me propuseram o seguinte, né? Me orientaram o seguinte, né? O professor Anderson, para que eu fizesse todo esse manual e que no final, após eu ter percorrido todo esse manual, que eu fizesse a prova a Do prova do conservatório. conservatório, né? E Sim, aí eu sim. fiz isso, aí eu fiz todo esse manual, estudei todo ele, né? Lá ele dá algumas peças, ele vai gradualmente dando técnicas mais avançadas, exercícios, enfim, e desenvolvendo a leitura da partitura, que é muito importante, né? Lá no conservatório eu precisava disso. Lá no conservatório, para entrar, a gente fazia uma aula que era de percepção, né? Que Sim. você tinha que fazer uma provinha de percepção, que é basicamente você escutar algumas Melodias, frequências, algumas ritmos. melodias, ritmos, né? Identificar, enfim, o que se pedia. E a segunda a parte, né? Você passando na primeira, a segunda parte era a prova prática do instrumento, que aí consistia na execução de uma peça mais leitura à primeira Que vista peça de você uma partitura tocou? que eles apresentassem. Qual foi Eu a peça? toquei Lágrima do Tárrega, Lágrimas, do sim. Francisco Tárrega. Inclusive, eu acho que é a última ou a penúltima peça do livro do Henrique, né? Ah, que legal. E aí eu, assim, eu já aproveitei que esse livro, ele é de fato, assim, ele é quase que uma escola, assim, né? Ele é uma Você vai escola de estudando, teoria, enfim. né, Alisson? É bom explicar isso pra galera, Exato, porque quando a exato, gente começa a estudar exato. violão, tem etapas que nós precisamos percorrer. A primeira coisa, se você começa já estudando teoria, algo que vai te fazer a evolução ficar um pouco mais lenta, porque nós conseguimos tocar várias coisas intuitivamente e sem ler música, né? Que foi o caso do Alisson. Ele Uhum. tocou um repertório grande, inclusive dentro do Projeto Guri nós tocamos, fizemos uma apresentação lá no Sesc. Inclusive eu separei aqui um videozinho para soltar aqui pra galera. Vou soltar depois esse comentário meu aqui pra gente relembrar. Mas chega um momento da evolução do violonista que sem essa parte teórica a gente não consegue mais avançar. Você vai chegar ali e aí você vai, opa, é como se chegasse uma parede ali, não tem mais nada. Para você poder subir um nível, você tem que entrar no elevador, tem que aprender a ler partitura, você tem que aprender esse algo a mais. Porque senão você vai ficar tocando sempre as mesmas coisas, você não vai abrir para o próximo nível. E Sim. exatamente nessa parte que foi quando você encontrou esse método do Henrique Pinto, né? Que é um método de iniciação ao violão fantástico. O Henrique deixou um legado muito grande de violão pra gente, então isso é muito importante. Mas para chegar até lá você desenvolveu, tocou várias músicas, inclusive vou soltar aqui um trechinho nosso tocando Santa Morena, só pra galera sentir um pouco. Essa apresentação foi no Sesc, né, Alisson? Isso, exato, exato. Nossa, O Alisson vai é, estar no canto esquerdo da tela, eu vou estar no canto direito, né? De cabelo curto ainda, sem barba, molequinho. Só pra soltar aqui pra vocês é. conhecerem. Já já a gente volta aqui pra comentar um pouco. Rapidinho, curtinho.
ótimo poder rever isso, Alisson. Que bacana, hein, cara? Saudade dessa época, hein? Cara, que Fazendo esse nostalgia. som, tocando Santa Morena e Jacó do Bandolim, quem conhece, Santa Morena, faz parte do nosso repertório. E é uma música muito legal, né? E nessa época tinha o Juninho, o Alisson, tinha você, o Juninho, né? O Henrique e o Gabriel, né? E eu, nós tocamos Exato. em 5. E pra tocar um repertório desse, nós gastamos umas horinhas aí estudando, né, Alisson? Nossa, um repertório complexo, principalmente em Santa Morena, que tinha essa complexidade do ritmo, da velocidade, do entrosamento, né? Então, aquele ritmo Sim, quebrado, enfim. Então, foi um desafio, mas foi um desafio que foi muito bom enfrentar, porque, como nós estávamos falando, né? A prática em grupo, ela dá um desenvolvimento muito grande pro instrumentista, né? E sim, aí, assim, eu lembro que assim, eu tive um crescimento absurdo, né, nessa época, porque eu senti, né? Porque assim eu comecei a tocar esse repertório mais rebuscado, né? Um pouco mais com uma exigência técnica maior, né? Isso com sim. certeza veio a adicionar aí no desenvolvimento. E a gente carrega isso depois, né, Alisson? Por exemplo, Sim, quando você começa estudando em grupo, quando você vai tocar numa banda, você já tem como entrosar, você ouve o que o tecladista está tocando, o que o guitarrista está tocando, o baixista, o batera tá ali exato. sincronizado. Você começa a ouvir os músicos de uma banda, né? Se você vai tocar num quarteto, você está ouvindo os outros três instrumentistas. Então você tem essa noção de que você é uma voz que está compondo ali uma música junto com colegas, né? Eu acho isso maravilhoso, eu acho lindo essa ideia de fazer música em grupo e tem muitos benefícios, inclusive é uma matéria obrigatória, né, dentro dos conservatórios. No conservatório você fazia Exato. prática de conjunto, como que era isso? Eu lembro que eu Pois é, fazia. assim, não, assim, essa parte do desenvolvimento ela é muito bacana, porque, claro, além dessa percepção que você começa a adquirir, né, de que o seu instrumento ele tem que conversar com outros instrumentos ali, porque a música, a prática em grupo, né, quando você pega a música ali para ser tocada por mais de um instrumento, você vai vendo que é um diálogo ali, né? É uma conversa. Então, é uma conversa muitas vezes. Então, eu cheguei a fazer a prática em grupo com os violões, né? E antes, acho que até antes disso, eu tinha tocado com a orquestra a orquestra de cordas lá, né? Que aí eu toquei. Ah, que Eu bacana. lembro que eu cheguei a tocar um Vivaldi, você deve concerto ter do Vivaldi. Você até me emprestou o violão na época, se eu não me engano. tradicional concerto de Vivaldi. Que legal, Exato. E cara. assim, esse foi um desafio enorme, assim, quando o professor Alberto, né, que é o professor que me deu aula lá, o grande Alberto, que assim, me passou diversos ensinamentos lá, né, e aí ele me propôs fazer esse desafio, né, eu fiquei até com um certo receio, porque era uma orquestra, né, tocar com uma orquestra era um desafio enorme, né, a orquestra de cordas ali. E ter essa percepção, né? Inclusive ali a técnica ela mudava para tocar um pouco mais alto, ter um pouco mais de amplitude, Sim. porque Porque você o pega ali o som de uma violino, o orquestra é violoncelo. muito mais forte, né? As cordas, Exato, exato. o violino, o violoncelo tem mais projeção. O tamanho da caixa do violoncelo é enorme, né? Pois é, Perto da nossa pois caixa. é, Muito embora o violino tenha uma caixa pequena e tem uma frequência forte também, né? Mas que legal, é, cara. E aí pois é. depois você teve experiência, você tocou o Vivaldi, você deve ter tocado o repertório. Até qual semestre você fez no conservatório, Alisson? Eu devo ter chegado ali até o sétimo, oitavo, quase no final ali. Ou seja, Acho que 4 anos de estudo ali. isso, três, acho que deu quase quatro Quase anos aí. 4 anos, né? É, E o tempo e passa, né, assim, Alisson? Por exemplo, essa gravação que eu nossa. mostrei aqui, eu até ia comentar, pedir desculpas da qualidade, né, gente? Mas a gente tá falando de uma gravação de 2012, 2013, faz 10 anos atrás. Os equipamentos melhoraram muito. Hoje a gente consegue fazer uma Muito. live, uma chamada ao vivo aqui para conversar. Antigamente a imagem era Uhum. algo desafiador, né? Quem gravou, inclusive, aquele vídeo foi o Manuel, nosso TI lá da época. O grande Emanuel, violonista, Aham. guitarrista, gente boa demais. Então, até um abraço para ele se estiver nos assistindo. Bom, gente, mas aí, Alisson, você acabou enveredando pro lado do direito, né? Depois, né, Sim. você teve um momento que. E o que aconteceu, cara, nesse. Chegou um momento de decidir a profissão. Aí o que aconteceu nessa época? Que essa parte da história Pois a é, gente já não então, tava mais tocando juntos aí, né? A gente teve um tempo aí sem sim, tocar. sim.
sim, nessa época, né, ali a hora que eu estava progredindo, enfim, no conservatório ali com 14, 15 anos, né, porque eu comecei muito novo, né, e Sim. aí, assim, eu tive um desenvolvimento Ô, Alisson, interessante e durante esse deixa tempo. eu até te interromper um pouquinho para eu voltar, porque eu Uhum, pulei até um pedacinho que eu quero voltar um pouco, um passo atrás. claro, Antes, né? uhum, Porque como que era a rotina de estudos dentro do conservatório? Como que era? Cada semestre tinha alguma coisa, uma grade para cumprir? Você tinha que apresentar alguma uhum, peça? Como que era o estudo de uhum, teoria? Você usava quais coisas para estudar? Também para a galera poder sim. saber como é o estudo por dentro, né? Certo. Lá no conservatório, cada semestre, né, no caso eu tive aula ali com o professor Alberto, né, professor Alberto Guedes, e cada semestre eram apresentadas algumas peças para a gente tocar. E dessas algumas peças, né, a gente tinha uma avaliação ali no final Do no final, acho que semestre. isso, no final do semestre ali, né, e aí nessa avaliação a gente tocava, acho que podia até escolher, né, tocar duas peças ali, né. Na verdade, Isso. assim, você tinha que levar todos preparados porque o professor ali falava, olha, você vai tocar a peça tal e a peça Era uma tal. Então, banca, né? assim, E essa coisa de ter exato, uma apresentação é muito importante. Isso tinha no Guri, sim, isso tem também no Violão Entre Amigos Online. Chega no final do ano, a gente faz uma apresentação também com os alunos hoje de forma exato. online. Uhum, E cara, quando você uhum, tem que gravar, quando você tem que apresentar um conteúdo, você estuda muito, você deixa esse conteúdo muito bom. Porque aí você, principalmente quando é gravado, eu acho que é até mais intenso isso. Porque aí você grava uma vez, aí você ouve e fala assim, poxa, podia ter feito esse pedaço melhor, vai lá, grava de novo. E dessa forma a gente acaba estudando várias vezes, até aperfeiçoar. E para apresentar na época no conservatório é a mesma coisa, né? Você tinha que estudar, então, deixar a parada do jeito. sim. Sim, você tinha que deixar tudo na mão ali, todas as peças. E geralmente, assim, acho que eles pediam duas peças na avaliação ali. Só que, assim, você estava colocando mais de duas, né? De repente, três, quatro peças ali que o professor passava. Então, você tinha o estudo dessas peças ao longo do semestre, né? E tinha que atrelar isso, né? Combinar isso com as aulas de teoria, que a gente tinha aula de teoria também, uma vez por semana, e aula de coral também, que De é a canto prática do coral. conjunto de Mas... canto coral, exato. Então, assim, E a deixa eu gente tinha perguntar uma essa. coisa. E qual método que Claro, você usou para alfabetização rítmica? Foi o Pozzoli ou não? foi o Pozzoli. Ah, o Inclusive, grande o Pozzoli. Pozzoli é um método, assim, muito, muito eficaz, né? E eu usei o Pozzoli depois pro violão, né? Inclusive, se não me engano, acho que o professor Alberto tinha me dado essa ideia de, para desenvolver a leitura, né? Sim, Porque o método Pozzoli, ele te dá as figuras figuras rítmicas rítmicas. ali, Aí você né? escrevia e punha uma melodia. Na verdade, eu jogava a escala por cima dos ritmos, das figuras rítmicas ali, né? Então, eu Entendi. ia tentando adaptando ali a escala. Então, eu fazia estudo de escala com estudo de ritmo, né? E para que, Isso é assim, muito eu legal, hein? pudesse desenvolver tanto a digitação quanto a leitura, enfim, a leitura à Rítmica. primeira vista ali. Sim, Exato. Assim, foi uma coisa que me ajudou a desenvolver absurdamente a leitura e a técnica, principalmente a técnica da mão esquerda, né? Porque a digitação ali, ela começa a ficar bem mais apurada, o estudo de escala. É claro que assim, o estudo de escala, o estudo no violão, ele tem que sempre ser atrelado a alguma outra coisa. Então, se você estuda uma técnica da mão direita com a técnica da mão esquerda, o ideal é que se estude juntos, de repente, né? Mas assim, foi algo que me ajudou a desenvolver demais ali também, né? Mas sim. então, Isso quando a gente já tá falando de um nível já intermediário avançado, porque no início é, é separado para poder memorizar, mecanizar cada exato, coisa. isso, Mas chega um momento, é exato. importante falar isso pra galera que tá assistindo para não passar Uhum, despercebido. Chega um momento em que você precisa sincronizar isso e fazer essa sincronização ficar cada vez mais refinada, que são os saltos exato, que você faz. Então, de repente, você tem que fazer um salto exato, de corda. Aí você precisa treinar o salto de corda, então você tem que sincronizar as duas coisas. E isso é muito exato. importante. Por isso que esse estudo de escalas é tão importante na técnica do violão, né? E nos outros instrumentos Sim, também. Até um amigo meu, o Seir Piage, que toca maravilhosamente bem violino, ele falava que você só tem pouco tempo para estudar, estuda escala. Porque a exato. música é escala. No violino, então, que é só melódico, né? A música é pura escala, só estuda escala. Ele brincava, falava que era o ponto principal para se estudar. Exato. E de fato, assim, é um grande diferencial. Você estudar a escala te permite, quando você tem essa, porque, como você falou, né, na música você vai encontrar
enfim, essas dificuldades, né? Sim. Inclusive, eu tive alguns problemas nesse sentido, porque tinha peça, assim, que eu queria tocar, como todo aluno, assim, ainda mais sendo adolescente, ele está com aquela ansiedade de querer tocar as peças mais complexas, e às vezes eu queria, sei lá, pegar uma peça lá catedral para tocar, né? Que é uma peça super complexa, era lá do final do curso, né? E aí eu ia tocar, eu sentia a dificuldade justamente nessas. Aí você tirava dois compassos e roscava. Exato, porque a dificuldade vinha justamente nessas partes, nessas dificuldades técnicas que eu não tinha desenvolvido antes, né? Então, assim, o ideal é que você desenvolva a técnica e aplique na música, né? Geralmente esse É o caminho é o caminho certo. normal, o mais indicado, né? Mas assim, a rotina no conservatório, ela era de fato assim, bem corrida, né? Porque aí depois, conforme você vai avançando nos semestres, você vai angariando aí mais responsabilidades. Sim, o Inclusive repertório bem vai a ficando mais prática, intenso. o repertório vai ficando mais complexo, né? O número de peças de repente aumenta. Então, o conservatório também te dá essa sensação de desenvolvimento, né? E aí acaba sendo um pouco mais completo, digamos assim, porque tudo vai se tornando mais complexo. Então, o estudo do violão vai se tornando mais complexo, a prática da teoria, né? O estudo da teoria ali, na verdade, né? O estudo da teoria vai se tornando mais complexo, a prática do coral ali até um certo tempo também, né? Sim. Então, assim, tudo vai se dificultando junto, É, porque vai né? Isso evoluindo, é né? Conforme. Porque. E exato. tem sempre a dose certa para isso, né, Alisson? Porque se você esbarra, e por isso que é importante, às vezes, um direcionamento de estudo, né? Se você de repente dá um salto maior que a perna, você vai falar assim: ah, isso é muito difícil para eu fazer. E aí, muitos alunos, quando se deparam com algo que é muito difícil, porque saltou e pulou uma etapa que precisava passar, aí o aluno fala assim: ah, eu acho que eu não nasci para tocar violão, não, ó. Eu não tô conseguindo fazer essa parte aqui, ó. Não estou conseguindo Sim, tocar essa escala, ou essa música, ou esse repertório. E de repente não tem nada a ver com isso. De repente, simplesmente você pulou ali um macetezinho, pulou um estudo técnico que você precisava ter feito. E aí, fazendo o sim, estudo, fica mais fácil, você consegue passar pelo repertório, consegue avançar com a sua evolução. Então é importante a gente ter essa clareza também que existe um processo, existe um passo a passo, e quando a gente segue, dá tudo sim. certo. Sim, e o interessante é você ir percebendo, né, desenvolver essa autopercepção do estudo, e o que te dá, assim, a noção do que você precisa estudar mais é sempre você aplicando isso na prática. Então, você lendo peças, eu gostava muito de ler peças, né, assim, ficava lendo, eu lembro de eu assistir um vídeo do Fábio Zanon, né, o grande violonista brasileiro, Grande falando sobre violonista. isso. E falando que ele gostava muito de ler peças. Eu falei assim, nossa, se funcionou com o Fábio Zanon, né? De repente eu vou tentar aqui também. E aí começava a ler coisas assim, à torta direito, né? E aí, assim, isso de fato te ajuda a você desenvolver a leitura, a A percepção, leitura. né? E de ver, eventualmente, onde você tem menor desenvolvimento técnico, Para né? você E aí trabalhar aplica. aquilo que você precisa, né? Exato. O estudo da música, ele é um estudo minucioso. Então, você desenvolve essa percepção de cada detalhe ali que você precisa acertar, né? Se é, enfim, o problema dos saltos, do ligado, se é da mão direita, de repente, a coordenação. Então, enfim, a gente fala das técnicas com, sem apoio, enfim, se desenvolver, né? Quando que você precisa usar uma coisa, quando você precisa usar outra, então você desenvolve essa percepção. Sim, sim. Verdade, Alisson. E aí, Alisson, chega um momento porque já pensou se todo mundo que a gente formasse como músico da época do guri virasse músico? Hoje o mercado de música estaria saturado, porque muita Exatamente. gente passou pela nossa escola, muitas pessoas passam pelo Violão Entre Amigos, muitas pessoas passaram pelo Afinando as Cordas, que foi um outro projeto aqui de São João da Boa Vista que nós tivemos. Então, a formação, porque o ser humano ele tem essa necessidade da música, né? Ela é Sim, inerente ao ser humano, nós buscamos isso e nós, seja para tocar ou simplesmente para apreciar uma música, nós ouvimos músicas nas celebrações, nos rituais que nós temos, nas celebrações, nos aniversários, nas comemorações, nas festas. Quando a gente está triste, a gente escuta música, quando a gente está alegre, a gente escuta música. Então a música faz parte da nossa vida. E só que nem todo mundo que estuda música acaba seguindo a carreira profissional, né? Seja como concertista, como professor, como intérprete. Então muitos vão para outras direções. Só que aí você foi para o lado do direito, mas eu tenho certeza, eu sou capaz de apostar que a música continua te seguindo aí, cara. Como é que foi essa não, história? com certeza, assim, num certo momento ali, né, porque, como eu te falei, assim, a grande parte da trajetória ali do conservatório eu fiz enquanto adolescente, né, então tava muito gostoso, então, só que eu
enfim, fui crescendo, né? E aí, assim, eu vi que eu já estava vendo aquela época dos vestibulares, né? De TI, dedicar essa um pouco de parte é tempo também, sim. tensa. E aí, assim, a área do direito é uma área que sempre me chamou muita atenção, né? E aí, assim, foi aí e a música, né? Você também pode, de repente, confirmar isso, né? Você vai atingindo um certo nível, quanto maior o nível que você vai atingindo, maior é o nível, assim, o tempo de dedicação que você tem que dispensar para a música, né? Para o Sim, é estudo. verdade O isso. estudo ele vai ficando mais apurado, né? E eu vi que, assim, esse tempo eu fui tendo cada vez menos, né? E aí, foi aí que, assim, eu precisei fazer essa escolha, né? Ou seguir o direito, né? Ou Ou seguir, seguir a música. tentar insistir na música, né? E aí, assim, eu encontrei uma maneira de conciliar, que foi seguindo o que é hoje a minha profissão, né? Que eu sou advogado hoje, e também levando a música como... A música, ela não, jamais, assim, ela jamais saiu de mim, Ah, né? cara, isso, É, graças a Deus. e, e assim, é legal que assim, você estuda, né? Quando você passa a estudar, vem de uma rotina muito grande de estudos, né? Depois você não esquece, né? A memória muscular está ali, o conhecimento está ali, as peças Exatamente. você lembra, né? Então, assim, eu tenho um violão aqui atrás, então, assim, eu, vira e mexe, estou tocando aqui algumas coisas, venho tirar algumas peças, enfim, tentar lembrar algumas outras, né? Mas, assim, a música nunca saiu de mim, né? Que bom, cara. Nunca esqueci a música, Então, nunca deixei para e trás. aí chegou um momento de que eu tive esse reencontro contigo, né, com alguns outros alunos, quando eu comecei aqui o Violão Entre Amigos, que é um projeto que começou há 2 anos, né, que nós iniciamos isso. Então, tivemos já um recital de 2021, 2022, vamos fazer outro, se Deus quiser, em 2023. Mas teve um momento de reencontro desses alunos, porque quando eu iniciei esse trabalho online, né, eu convidei alguns alunos que eu tinha contato lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, quem eu lembrava e eu tinha registrado, eu enviei mensagem e convidei para participar desse grupo junto com a gente, né? E como foi para você receber esse convite, Alisson? Quando eu te mandei uma mensagem lá, falei da ideia, você achou que o professor birutou, né? O professor agora birutou de vez. Ensinar Cara, violão, eu confesso assim, que assim, pois é, eu confesso que assim, a sensação ela foi múltipla, assim, as sensações foram múltiplas, né? Porque eu falei assim, cara, assim, vai ser um desafio, né? Mas assim, eu falei assim, não, o Elvis ele gosta dessas empreitadas mais aventureiras e eu confio, né? A gente já teve um trabalho juntos, né? Assim, eu já tava com essa nostalgia de querer voltar a estudar, a tocar, enfim, a fazer essa prática em grupo, né? Enfim, voltar a ler a partitura. Então, isso foi muito legal. Então, assim, na verdade, veio muito a calhar, né? Foi até coincidência quando você você me tava chamou. buscando voltar pra música. Exato, eu tava resgatando, né, esses tempos de estudo. E foi muito legal, assim. Aí a gente já começou a fazer os trabalhos, as gravações, É muito porque legal assim, gravar, né, nunca cara? tinha passado por essa experiência, então assim, foi uma experiência nova, né? Então, assim, foi muito legal, né? Receber esse convite, foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo foi um alento, né? Porque eu falei, nossa, finalmente vou poder voltar Vou voltar a a fazer estar. aquilo que eu gostava tanto, né? E, Que é estudar a música, que é tocar com os amigos, trocar experiência, né? e é Porque música é possível. isso, né? Música é isso. Música é fazer música entre os amigos é muito bom, né, É, Alisson? Muito bom. E essa exato. parte das gravações, cara, é algo que eu gosto muito de fazer. De verdade, eu adoro editar. Chegava o recital do final do ano, minha esposa até falava assim, Elvis, mas agora já são 1 hora da manhã, 2 horas, você tá Nossa, dentro desse estúdio, cara. Eu ficava, porque eu recebi, imagina, teve músicas que nós gravamos, acho que o Noite Feliz, que foi a maior quantidade de violonistas. A gente gravou com 20 e poucos violões. E aí são 20 e tantos vídeos que chegam para você sincronizar, para poder juntar tudo numa tela só. Então isso demanda um pouquinho de trabalho, mas eu adoro fazer essa parte de gravação. Foi algo também que eu descobri no Violão Entre Amigos Online, que eu gosto de gravar aula, eu gosto de fazer edição, sempre faço uma edição bacana. O máximo que eu posso aqui eu faço uma edição, projeto as coisas na tela para os alunos, para facilitar o entendimento. Que hoje a tecnologia possibilita isso, né, Alisson? Na nossa época, tava tudo lá na lousa, parado. Hoje não, hoje você põe uma animação que aparece na tela, você coloca algo que acompanha a partitura para você poder tocar um repertório. Então tudo isso ajuda esse visual
também facilita a aprendizagem de violão, né? Então é muito bacana fazer isso. E quando você aceitou esse convite que eu fiz de participar aqui do nosso grupo, da nossa orquestra, poder tocar juntos novamente, foi muito bom, viu, cara? Poder ter você aí com a gente hoje fazendo um som. Vamos fazer ensaios, eu te espero nos nossos ensaios aí do trio, quarteto, né? Que agora nós estamos transformando. Ainda não deu certo, mas eu gostaria de fazer esses encontros presenciais também para a gente poder voltar a fazer esse som, gravar, poder compartilhar com a galera um pouco da nossa música. E é muito bom, cara, muito bom mesmo ter você aqui com a gente. O nosso tempinho agora já tá chegando, já tá ficando um pouquinho longo, né, pessoal? Nós tivemos um pequeno problema com o áudio no início, então até estendi uns 15 minutos a mais do nosso combinado aqui do nosso podcast, né? Mas eu gostaria de deixar o Alisson à vontade para falar alguns recados, convidar o pessoal para alguma página, qual que é o seu perfil, como que a galera te encontra aí nas redes sociais. Perfeito. Bom, primeiramente, gostaria até de aproveitar a ocasião de hoje para desejar um feliz Dia das Mulheres para todas que estão nos acompanhando, para todos que integram aí o nosso projeto, né, enfim, né? Feliz Dia das Mulheres. Ao longo dessa história, assim, né? Eu acredito que você também, quantas musicistas nos contribuíram, né, para que nós pudéssemos ter uma trajetória legal, enfim, de muito aprendizado, né? E assim, eu tenho muitas referências nesse sentido, então fica essa mensagem, essa singela mensagem, singela homenagem aí para todas as mulheres do nosso Brasil, enfim, nosso mundo aí. Mas então, eu queria deixar aqui a indicação, né, para o pessoal, geralmente o pessoal que é ligado a uma área da arte, geralmente é ligado a outras, né? Sim, Então, sim, com eu certeza. gostaria de deixar a indicação aqui do podcast Rabisco, do qual eu sou curador, inclusive o Tadeu estava aqui no nosso chat aqui, né? Tadeu, Grande que ele é Tadeu, um dono do podcast abraço. aí, e recentemente ele me convidou aí para ser curador desse podcast, que ele faz aí enfim, a entrevista, né, com autores contemporâneos. Então, é um podcast de literatura contemporânea e que conversa muito aí, Que eventualmente, legal, com cara. a sua própria área também, né? Mas eu gostaria, claro, de me colocar à disposição, né, eventualmente, de trocar alguma experiência, trocar uma figurinha, né, e dizer que para todos que não estão nos ouvidos, que se dedicam a essa prática tão maravilhosa que é a música, né, de que não desistam, persistam, né? A música é persistência também, É persistência. ouçam muitas coisas, busquem referências, né? Boas referências. Enfim, exato. Assim, além de tudo, pratiquem muito, né? A música, ela requer muita prática, né? E vão aguçando, né? Conforme o desenvolvimento de vocês for fluindo aí, vão aguçando os ouvidos que a música assim, é uma... Eu falo que é uma terapia, assim, né? Porque ela ajuda, assim, né, a gente a desenvolver vários âmbitos da nossa vida, até para quem não se dedica profissionalmente à música, né? Tê-la como hobby é também um remédio sensacional. Então, fica Sim. aí essa indicação, né? E que, claro, se eu puder contribuir com alguma coisa eventualmente, me coloco à disposição. E agradeço também pela oportunidade de estar aqui contando esse pedacinho da minha história aí, que eu tive com a música, Muito legal. né? Inclusive, né, os pontos que nossos caminhos se entrelaçaram aí, se intercruzaram. Mas fica então à minha disposição aqui para se caso alguém, né, quiser Show de trocar bola. eventualmente alguma Como que é ideia, o nome tá do aí. podcast, Alisson? Como que a gente acha o perfil Ó, dessa galera aí nas o redes podcast sociais? chama Podcast Rabiscos, tá? Rabiscos. Isso, Podcast Podcast Rabiscos. Rabiscos. Tá no Isso, YouTube? ele tá nos agregadores de podcast, então você vai encontrar no Spotify, No enfim, Deezer, Spotify. né? No Deezer. Então, qualquer agregador, acho que praticamente todos os agregadores aí de podcast vai encontrar aí o podcast Show. Rabiscos, né? E recomendo muito, né? Pessoal que gosta aí de literatura, que busquem aí se deliciar também com essa outra vertente da arte. Ótimo. Uma coisa complementa a outra, né, Alisson? Que bacana, Com cara. certeza, com E, né, certeza. e deixa eu só dar uma boa noite pra galera, que nós tivemos aquele probleminha de áudio no começo do nosso podcast e eu não conversei com a galera ainda. Deixa eu ver o pessoal que nos ajudou, inclusive, aqui, Alisson. A gente não pode ir Com embora sem certeza. conversar com essa galera aqui, ó. Vamos ver o que o Poxa, pessoal falou aqui. Tadeu, um abraço pra você, viu? Obrigado pela ajuda no início do nosso podcast. Obrigado Tadeu que pelos também é feedback. músico aí. Ah, que bacana. Ó, precisamos fazer um Tadeu que... som juntos aí, hein? Pois é, Gostaria de agradecer o pessoal que ficou aí com a gente, agradecer a Marlene,
a presença da Silene, do Tadeu, do Rio, do Ibanez, a galera que nos acompanha, Maria Tereza, de Minas Gerais, o pessoal todo que assistiu e que participou aqui do nosso chat, a Maria Luísa também, boa noite pra você, boa noite pra Mari, a Mari tá falando aqui, ó, eu gosto muito de violão, não sei tocar bem, mas gosto do que eu aprendi, foi sozinha, na minha família ninguém toca, ninguém toca nada, mas eu gosto desde criança, componho algumas músicas. Então ela está dizendo aqui, ó, tenho algumas músicas registradas, gostaria de mostrar minhas músicas para alguns cantores. Será que alguém pode me ajudar? Então, Mari, compartilhe nas redes sociais conosco, pode marcar o Violão Entre Amigos ou então nos envie que a gente distribui. Nós podemos ajudar na divulgação, mostrar para os nossos alunos, de repente tem algum cantor que possa fazer essa parceria com você, tá bom? De repente dá certo, rola um jazz aí. Bom, é isso então, minha gente. Eu agradeço, viu, Alisson? Eu agradeço de coração, agradeço a presença de todos vocês. Um feliz Dia Internacional das Mulheres e que não seja apenas um dia, né, Alisson? Mas que sejam todos os dias. Até vou deixar registrado aqui uma coisa. Hoje eu fui na floricultura buscar uma rosa para minha esposa, né? Na tarde, no meio daquela correria toda, eu falei assim, vou achar uma rosa. E aí eu cheguei lá, fui numa floricultura, eu gostaria de uma rosa e tal. Aí a pessoa falou assim, mas as rosas acabaram, não tem mais rosa. E aí eu fui em outra floricultura, nossa, vou ficar te devendo, infelizmente não tem mais rosa. E aí fui numa terceira, também não tinha mais rosa. Aí eu peguei e falei assim, poxa vida, né? Que coisa, né? As rosas, apenas em um dia, as rosas se esgotaram, né? Que bom que seria se todos os dias faltassem flores nas floriculturas, faltassem rosas para homenagear as mulheres, né? Que é algo que nós precisamos não só homenagear como ser extraordinário que é o ser feminino, que nos completa, que nos completa não, que ela é completa, né? Mas que agrega tanto valor, tanta riqueza, não sei nem, tanta luz mesmo, né? É difícil de explicar o que o feminino representa pra gente. Na arte isso fica muito evidente, em tudo. Quando você tem uma energia ali feminina na música, muda tudo fica mais bonito, fica delicado, fica ao mesmo tempo brilhante. Então eu acho que é muito importante a mulher cada dia mais ter esses espaços. Hoje até no Violão Entre Amigos compartilhar com vocês, eu fui ver lá no nosso grupo, né, que lá nós mandamos uma mensagem pro pessoal e nós temos 60% dos nossos alunos são mulheres. Hoje as mulheres são maior número do que os homens dentro do Violão Entre Amigos. Então é uma conquista aí, porque o violão há muito tempo foi considerado um instrumento de homem tocar, tal, né? Mulher, a gente não via muitas violonistas mulheres tocando e hoje nós temos excelentes concertistas, violonistas, professoras. Então isso, e cada vez mais em todas as áreas, né? Ainda está longe, é claro, de chegar a ser igual, né? 50-50%. Seria até melhor se fosse um pouquinho mais, né, Alisson? Eu acho que se tivesse um pouco mais de mulheres nas histórias, eu acho que fluiria melhor as coisas. Mas é muito importante nós termos essa luta sempre presente, porque é uma luta de todos os dias, não apenas de um dia. Eu gostaria de deixar também minha homenagem para vocês, deixar registrado e um abraço grande para todos. Alisson, de coração agradeço mesmo você ter aceitado esse convite. Vamos repetir esse podcast, tem muito assunto para a gente falar ainda. Eu acho que cada história, se a gente entrar a fundo em cada detalhe, tem muitos assuntos técnicos, inclusive, para compartilhar com a nossa audiência. E eu deixo aqui já meu convite para a gente fazer um próximo podcast. Tem uma galera aí que já tá nessa onda junto comigo, né? Tem o Denis, que já fez, o Rildo, que talvez esteja nos assistindo, já fez podcast também. E vamos repetir isso, fazer cada vez mais, porque compartilhar informação, conhecimento, compartilhar experiências é algo que engrandece e ajuda muito quem está, de repente, numa outra etapa da jornada com o violão. Então eu deixo meu grande abraço aí, meu amigo.
Bom, minha gente, certeza. Me coloco à disposição, viu? E agradeço muito, né, por ter você ter me dado esse espaço aí de expor um pouquinho a minha história e me coloco à disposição aí para um novo bate-papo aí. ó, aproveita também, galera. Pode encontrar o Alisson aí nas redes sociais, ó, Alisson Santos, tá o Sim. Alisson Santos nas redes sociais ou não? Alisson Estevam, Alisson Santos vai me encontrar. Acredito que Alisson Estevam vai ser mais fácil. Alisson E Estevão. isso, Estevam, com a M no final Estevam, e com N. isso, com M no final, né? M. E aí isso, me coloca à disposição aí para trocar. Eu amo, né? Trocar experiências, trocar figurinhas aí, me coloca à disposição. Show de bola, grande Alisson. Então é isso, minha gente. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Nós nos vemos em breve. Um grande abraço.